Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Este é o nosso 10º dia do projeto Jornada Bíblica 365, onde nosso objetivo é ler a Bíblia em um ano. Quero saber de você, o que está achando dessa experiência? Use a seção de comentários para deixar suas perguntas, registrar aquele insight que saltou aos olhos ou compartilhar o que Deus tem falado com você nesta caminhada. Escolha um ambiente calmo, livre de distrações e reserve de 15 a 20 minutos para este diálogo com o Criador. Prepare seu coração, pois o Senhor tem muito a lhe dizer. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Jornada Bíblica 365, dia 10. Fé e intercessão. Leituras do dia. Gênesis capítulos 19 a 20. Mateus, capítulo 10. Esdras, capítulo 10. Leitura de Gênesis capítulo 19. Chegaram os dois anjos a Sodoma à tarde, estando Ló assentado à porta de Sodoma. Vendo-os Ló, levantou-se para os receber e inclinou-se com o rosto em terra. E disse: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, e pernoitai, e lavai os pés, de madrugada vos levantareis e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, antes na praça passaremos a noite. E ele instou muito com eles, e foram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os lados. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram de noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, fechando-a atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui, tenho 2 filhas, que ainda não conheceram homem. Fora vô-las trarei, e fazei delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. E disseram mais: Este indivíduo, como estrangeiro, veio morar entre nós e quer ser juiz? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremeteram-se impetuosamente contra o homem, contra Ló, e ajuntaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as mãos, meteram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens aqui alguém mais? Genro e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens na cidade, tira-os deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas pareceu aos seus genros como se estivesse zombando. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na punição da cidade. Ele, porém, se detinha. E aqueles homens pegaram-lhe pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a planície, foge para o monte, para que não pereças. Disse-lhes Ló: Assim não, meu senhor. Eis que o teu servo achou graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que me fizeste, salvando a minha alma. Mas eu não posso fugir para o monte, para que não me alcance este mal, e eu morra. Eis que aquela cidade está perto, para eu me acolher ali, e é pequena. Permita que me acolha ali, e viverá a minha alma. Respondeu-lhe: Quanto a isso, também te atendi, para não subverter a cidade de que falaste. Apressa-te, acolhe-te ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo, da parte do Senhor, sobre Sodoma e Gomorra, vindos dos céus. E subverteu aquelas cidades, e toda a planície, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra.
E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo Abraão se levantado de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da planície, e viu que da terra subia fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, ao subverter as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai é já velho, e não há homem na terra que venha a nós segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho ao nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Deram, pois, de beber vinho a seu pai naquela noite, e entrou a primogênita e deitou-se com seu pai, e não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à menor: Eis que ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe beber vinho também esta noite, e entra tu e deita-te com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Deram, pois, de beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantando-se a menor, deitou-se com ele, e não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A menor também deu à luz um filho, e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas, até o dia de hoje. Leitura de Gênesis 20. Partiu Abrão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. E disse Abraão de Sara, sua mulher: É minha irmã. Assim, Abimeleque, rei de Gerar, mandou tomar a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que és um homem morto, por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não se havia chegado a ela, e disse: Senhor, matarás também uma nação, embora justa? Não me disse ele mesmo: É minha irmã? E ela mesma disse: É meu irmão? Na sinceridade do meu coração e na pureza das minhas mãos fiz isto. Respondeu-lhe Deus em sonho: Bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te impedi de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada, chamou todos os seus servos, e lhes contou todas estas coisas, e os homens ficaram com muito medo. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que é que nos fizeste? Em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tinhas em vista para fazer tal coisa? Respondeu Abraão: Porque dizia comigo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Além disso, ela é, na verdade, minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu lhe disse: Esta é a mercê que me farás. Em todo lugar onde chegarmos, dirás de mim: É meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas, e bois, e servos, e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: Eis que a minha terra está diante de ti, habita onde bem te parecer. E a Sara disse: Eis que dei a teu irmão 1000 moedas de prata, isto te seja por compensação aos olhos de todos os que estão contigo, e perante todos estás justificada. E intercedeu Abraão junto a Deus, e Deus curou Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, as quais voltaram a ter filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Leitura de Mateus 10.
Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelirem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes estas instruções: Não tomeis rumo às nações, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, indagai quem nela é digno, e ali ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para as terras de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e às nações. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o em plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, pregai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais valem vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, porém, perder a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe,
E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Pontos principais: o juízo sobre Sodoma, o livramento de Ló e a destruição das cidades da planície devido à sua impiedade. Abimeleque e Abraão, a proteção de Deus sobre Sara em Gerar e a intercessão de Abraão. O envio dos 12. Jesus comissiona seus discípulos, dando-lhes autoridade e instruções para a missão. Reforma em Israel. O povo atende à exortação de Esdras e decide se separar das práticas estrangeiras. Desafio prático. Interceda especificamente por alguém que ainda não conhece a Cristo ou que está afastado da fé. Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.